Olá, meu nome é Léo Simão, seja muito bem-vindo e hoje eu vou trazer para você técnicas de como que você pode ter mais equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise. Quais crises, Léo? Qualquer tipo de crise que você esteja passando. Talvez você está com dificuldade de focar no trabalho, você tem procrastinado, acontece você passar o dia inteiro ali e você não consegue dar foco. Você termina o dia exausto, exausta e você fala, cara, não consegui produzir hoje, foi um dia péssimo. Você vai entender por que não, como que você passa a produzir. Talvez você esteja naquele momento de ansiedade, sua mente lá escaneando tudo que pode dar errado e você fica com aquele dia pesado, tenso, você já percebeu? Às vezes parece que você está dentro de uma nuvem negra, que você não está conseguindo pensar em nada, é aquela ansiedade, aquele frio na barriga e você não consegue fazer mais nada. Já passou por isso ou está passando por isso? Esse vídeo e essas técnicas são para você. Talvez você esteja num momento difícil de melancolia, depressão, sua mente não sai remoendo aquela situação difícil que você passou, seja de relacionamento, seja de trabalho, né? Talvez você esteja num trabalho que não está gostando, não está conseguindo performar. Talvez você esteja sem trabalho e está numa situação difícil. Talvez você esteja num problema de relacionamento. Então perceba que qualquer que seja a origem da crise que você esteja vivendo, ela está acontecendo dentro da sua mente. E é a partir daí que você vai aprender a sair dela. É a partir daí que você vai aprender a ter energia para superar esse momento. Porque tudo, gente, eu digo que mente forte para superar os desafios não é questão de sorte, é questão de treino. E aqui você vai aprender técnicas de como treinar sua mente para, apesar das coisas externas estarem acontecendo, das crises, dos momentos difíceis, você ter resiliência, ter calma, ter foco para sair dessa situação. Porque você não vai conseguir sair dessa situação caso você não evolua o seu poder de controle da sua mente, dos seus sentimentos e das suas emoções. Tem uma frase do Einstein muito boa que ele diz que um problema não pode ser resolvido dentro do mesmo nível de consciência em que ele foi criado. Então, se a gente quer resolver um problema, a gente tem que elevar o nosso nível de consciência. E aí, elevando esse nível de consciência, você imagina que seu nível de consciência está aqui. A hora que você vê um problema, ele está aqui na sua frente. A hora que você eleva seu nível de consciência, sua visão, você consegue entender e enxergar. Então, o que a gente vai passar aqui ao longo dessas técnicas? Eu vou te dar alguma fórmula mágica, alguma coisa que você vai escutar, meia dúzia de frases e vai sair transformado? Não. Eu vou te passar técnicas de controle das suas emoções, de controle dos seus pensamentos, para que você, aplicando elas na sua vida, no seu dia a dia, aí sim você saia daqui transformado. Eu gosto de dizer, né, o X-Men, não sei se você já assistiu, aqueles super-heróis, eles cada um tem um poder. Tem um ali que controla a mente de outras pessoas, né, o Xavier, tem outro que se transforma, move o aço, tem um outro Logan, né, que ele é praticamente imortal, e todos eles têm um superpoder. No entanto, nenhum deles tem o maior superpoder que a gente tem e que você tem, que não é o poder de controlar a mente de outras pessoas, é o poder de você controlar a sua própria mente. Aí você fala, Léo, meu sem graça, o que eu vou fazer com esse poder? Você já imaginou toda segunda-feira você tá bem e feliz, igual você estava na sexta? Toda terça, toda quarta, toda quinta, você tá bem todos os dias. Você resolve focar em alguma coisa, você vai lá e foca. Você vai lá e faz aquilo que você tem que fazer. Você tira todas essas distrações externas e consegue focar naquilo que você precisa. As pessoas muitas vezes falam, Léo, eu preciso focar, eu preciso de mais tempo. Às vezes você se diz para você, eu não tenho tempo para fazer tudo que eu preciso fazer. Posso te falar uma coisa? O que te falta não é tempo. O que te falta é controlar a distração externa. Porque o Elon Musk, não sei se você sabe, o cara mais rico do mundo, ele é dono da Tesla, da SpaceX e de mais 20 e poucas empresas. Ele está levando o homem para Marte, trazendo um carro elétrico e ele tem as mesmas 24 horas que você. O Cristiano Ronaldo, que é o maior jogador de futebol aí de todos os tempos, do português, ele tem o mesmo tempo que você e ele consegue ser o melhor do mundo fazendo aquilo que ele faz, que é jogar futebol. O Rafael Nadal no tênis, Maria Sharapova, todos os grandes atletas, empresários de alta performance têm o mesmo tempo que você. Agora, sabe o que eles sabem fazer? Eles sabem trazer o foco deles para o momento presente. Então eu digo que alta performance não é sobre fazer mais. Alta performance é sobre fazer menos. Alta performance é sobre fazer apenas o essencial.
A hora que você vê o Cristiano Ronaldo, no exemplo, jogando bola, ele não tá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, não. Ele tá ali, focado, fazendo aquilo que ele tá fazendo. A Maria Sharapova não tá falando com o marido, vou passar na padaria, conversando no telefone, postando no YouTube. Não, ela tá ali. É ela, a bola e a raquete. Então, quando a gente começa a entender que tudo isso inicia e termina na nossa mente. Eu já treinei empreendedores, empreendedoras, executivos, executivas e líderes do país inteiro a como terem uma performance maior no trabalho, nos relacionamentos e na vida pessoal. Agora escute da boca deles como foi a experiência de transformação, passadas apenas poucas horas de práticas e exercícios na vida deles. Esse encontro aqui, pessoal, isso aqui é inimaginável o que a gente fez, né? A gente pode pensar aqui e olhar, unir esse povo aqui, tantas pessoas que a gente admira, pessoas foda. Eu quero resumir tudo isso aqui no que o Pedro acabou de falar. É inimaginável. Essa conexão é uma grande revolução. Eu sou muito crítico, né? Falei, vai ser um negócio de esoterismo, eu já acho tudo uma babaquice. Primeira vez que eu vi o Léo, que ele fechou com a mãozinha assim, falei, fudeu, cara. Vai ser esoterismo. Mas eu fiquei pensando, cara, isso aqui não é esoterismo, isso aqui é um negócio racional, que faz um baita de um sentido animal. No final, tudo está dentro da nossa cabeça. Fazendo provocações aqui, como você falou, Léo, cada um focar no seu, entendeu? Então, você focando no emocional das pessoas, desenvolvimento, cada um com o seu sonho, com a sua história, mas todo mundo aqui se ajudando. Isso tem um poder, assim, emocionante mesmo, porque esse grupo aqui é muito poderoso e pode realmente transformar muita coisa. Show, viu, Léo? Sempre te falo aí, né? Depois te dou um feedback, mudança de vida, viu? Muito legal. Vós sois Deus. Porra, e você deu uma definição hoje, Léo, que matou, né? Conheça você e conhecerá Deus. Identidade com tudo que você propõe. Então, para mim, é um bálsamo. Muito obrigada. E isso pode mudar o Brasil, pode mudar o mundo. Deixar meu muito obrigado, Léo. Sensacional o que você está fazendo. Estava sentindo um pouco sem propósito. Então, esse chamado aqui hoje já me deu uma despertada. Assim. Então, já valeu muito, porque... Parabéns por você ter conseguido juntar tanta gente, 5 horas da manhã, todo mundo conectado aqui. O Léo está sendo fantástico. Quando eu vi as coisas que ele estava fazendo, ele botou coisas que estão no âmbito espiritual, né? Botou uma coisa racional e fez com que a gente sinta isso no corpo, na meditação. Então ele conseguiu fazer esse caminho, né? De como é que a gente flui nessas 3 partes que somos. Então, agora eu quero te explicar antes 2 histórias para você entender como que eu descobri isso, como que eu aprendi isso, que eu vou te ensinar. Eu sou engenheiro por formação, sou advogado, já tive 24 negócios diferentes, o maior deles foi a BB Store. A BB Store foi o maior e-commerce de produto para bebê do Brasil, onde eu levantei mais de 110 milhões de dólares de investimento, que no câmbio de hoje seriam mais de 600 milhões de reais. No entanto, quando eu cheguei no topo da minha vida profissional, eu gosto de contar uma história que em 2014 eu estava na piscina de casa, deitado, assistindo o pôr do sol, daquele Réveillon de 14 para 15, e eu tinha ali na minha casa todos os meus amigos, toda a minha família, e eu estava muito grato a Deus por ter conseguido. Eu saí do zero com uma empresa, consegui escalar essa empresa, uma empresa que faturava mais de 200 milhões de reais, eu tinha ali 600 colaboradores, e no entanto, apesar daquele sucesso, né, daquele auge que eu me imaginava estar, eu tinha ganho o prêmio de empreendedorismo do ano pela Endeavor, pela Globo, pela Ernst Young, pela Exame. No entanto, apesar daquilo tudo, eu não estava feliz. Eu vivia um nível de ansiedade, um nível de dor, um nível de desconexão comigo mesmo muito alto. Eu tinha conseguido atingir tudo aquilo que eu jamais sonhava. E, no entanto, quando eu atingi, aquilo não me trouxe felicidade. E eu perguntei para Deus naquela época, Deus, e agora? O que eu faço? E ele me respondeu 90 dias depois daquilo. Eu tinha brigado com meus fundos, não estava mais na empresa, aquela casa ficou por divórcio, meu Golden Retriever até, que passeava comigo pelas manhãs, ficou por divórcio também, não morava com meus filhos. E ali eu tive que recomeçar minha vida. Passei um tempo de sabático e eu entendi, tatuei isso aqui, vivendo um dia por dia a cada dia. Eu entendi ali que as coisas, que a vida tinha uma impermanência muito grande, que a vaidade é alimento dos tolos. Então ali eu passei por esse momento de dificuldade, eu comecei a ter esse aprendizado. Só que na verdade eu achei que eu estava entendendo isso.
mas eu tive uma segunda história, que foi ali que eu entendi de verdade a impermanência das coisas. E nessa segunda história, eu estava na UTI. Eu estava com uma máscara no rosto, com 90% do meu pulmão tomado, eu estava de Covid. E ali eu não sabia se eu tinha minutos ou horas até que um tubo fosse enfiado na minha garganta e eu passasse a respirar pelas máquinas. Eu sabia que tinha 22 leitos, 21 entubados, só o meu que não. E ali, graças ao trabalho fabuloso do Dr. Zeballos e outros médicos, eu consegui sair. No entanto, quando eu fui voltar à minha rotina, fui voltar para os meus dias, eu não conseguia mais me reconectar com as minhas coisas. Eu olhava para o computador, me dava embrulho no estômago. Eu ligava uma série, dava uma dormida, parece que eu tinha sono o dia inteiro. Eu não conseguia fazer nada. E quando eu fui perceber, eu estava com depressão. Quando eu fui perceber, eu não conseguia ter vontade de fazer nada. Eu tinha perdido a energia para todas as coisas. E eu resolvi mergulhar e entender como que eu poderia sair dessa depressão. Eu sempre fui tão ativo, tão agitado. Inicialmente eu mergulhei na teologia. Eu li a Bíblia inteira uma vez, li duas. Um livro maravilhoso, mas eu continuava mal. Depois eu li os livros do Allan Kardec, todos os 5. Li Bhagavad Gita, Mahabharata do hinduísmo, Dhammapada do budismo, Kabbalah, Kybalion, Zohar do judaísmo, Alcorão. Eu li todas as principais escrituras, maravilhosas, todas escritas por mestres inspirados, mas eu continuava mal. Aí eu continuei buscando. E um dia eu escutei um podcast, escutei um episódio. Eu estava indo para Florianópolis de carro, sozinho, para refletir, para fazer kitesurf, que é um esporte que eu gosto muito. E eu escutei um podcast que a pessoa estava lendo o livro chamado Meditações, que na verdade ele é o diário do imperador romano Marcos Aurélio, que viveu há 2000 anos atrás praticamente, e ele estava falando, né? Você imagina o cara mais rico, mais poderoso e mais famoso da sua época. Tinha tudo que o dinheiro poderia comprar, a fama e o poder. E no entanto, ali ele estava escrevendo uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram virtudes e valores para ele na vida dele. Ali naquele momento foi como se tudo que eu tivesse lido, buscado, começasse a fazer sentido. Já viu aqueles quadros que a gente vê às vezes no Instagram, que o cara pinta de cabeça para baixo, você não entende o que está acontecendo, na hora que ele vira, você enxerga? Para mim foi assim, pum! De repente tudo aquilo passou a fazer sentido para mim. Eu fui entender a razão da vida, eu me reconectei. A partir daí isso aconteceu em 2021. Eu comecei a estudar essa filosofia, entender o que aconteceu na minha mente, por que de repente eu não tinha mais depressão. Comecei a compartilhar com as pessoas, comecei a dar livro, comecei a fazer um podcast, Meditação Estoica, e eu já fiz mais de 900 episódios, ele ficou entre 1% mais compartilhado no mundo pela Spotify. Só que aí eu comecei a receber feedbacks de amigos, de parceiros, de colegas da Endeavor, que é a organização a qual eu faço parte. Léo, cara, como é que você pode trazer isso de forma mais objetiva, mais prática? Porque agora já é muito episódio, como é que você pode ajudar? E eu ia recebendo depoimentos de pessoas que superaram problemas como doenças gravíssimas, tiveram força mental a partir daquele conteúdo, pessoas que passaram por perda de mãe, perda de filhos, depressão, ansiedade, que de alguma forma, com aquele conteúdo, elas estavam se conectando. E eu falei, eu preciso fazer algo para trazer isso de forma mais estruturada, de uma forma mais resumida, mais prática, mais objetiva. E foi aí que nasceu as 7 lentes da transformação, que eu tenho elas até tatuadas aqui no meu braço. Tamanha é a minha devoção por isso que me tirou desse momento de dor, de ansiedade, de depressão. Então, essas lentes passaram a ser o meu guia, a minha base para o meu crescimento emocional e espiritual. E eu comecei a compartilhar isso com as pessoas, inicialmente com meus amigos, para as empresas deles, e aos poucos isso foi escalando. E à medida que eu fui fazendo isso nas empresas, alguns milhares de pessoas foram fazendo e tendo suas vidas transformadas, inicialmente eu sabia que funcionava, mas eu não sabia por que funcionava. E aí então eu fui mergulhar na psicologia, fui mergulhar na neurociência para entender o porquê que isso funciona. Porque hoje a sociedade, a humanidade, está passando por um problema gravíssimo de questões relacionadas à saúde mental. Se você tem uma empresa, se você é líder executivo, a gente pega o presenteísmo, né? Uma pessoa que está lá, mas ela não está conseguindo trabalhar, ela não está conseguindo performar. Por quê? Porque o seu corpo está debilitado, a sua mente está debilitada. Eu vou explicar o porquê, eu vou explicar a causa disso agora. A gente tem o absenteísmo, nós temos 32% dos profissionais hoje no Brasil estão sofrendo de burnout.
elas não conseguem performar suas funções. Então, a hora que você junta isso com o custo de saúde, turnover das empresas, esse é o custo que as empresas têm dentro delas, é o custo de ineficiência. E aqui nós estamos falando não apenas do custo da folha. Imagina o custo que você deixa de ter, o potencial que você deixa de ter como profissional ou como empresário, quando a sua equipe de venda não está conseguindo performar. Porque você pode colocar o treinamento que for, você pode colocar o CRM que for. Se o cara, o vendedor, a vendedora não estiverem ali dando um sorriso, animado, vendendo, você não vai ter conversão. Isso é um fato. Então eu digo que o seguinte, quando você vai na festa na casa de alguém, essa festa é tão boa quanto o ânimo do anfitrião. Tão boa quanto o ânimo. Você já viu? Você vai numa festa, o anfitrião está desanimado, a festa é muito ruim. E nós somos anfitriões líderes das nossas empresas, dos nossos departamentos. Então, quando nós não estamos bem, a nossa equipe não vai estar bem também. Imagine que de 0 a 100, quando você está no dia bom, você produz 100 unidades produtivas. Quando você está no dia mal, quanto que você produz? 10%, 20%, negativo às vezes, é melhor nem ir na empresa, porque a sua energia está tão ruim que você vai contaminar as pessoas. Então perceba que o seu estado de espírito, o seu estado mental, ele tem total relação com a sua performance. Agora vamos entender neurologicamente falando por que isso acontece. Primeiro você tem que entender que nós, seres humanos, temos 2 estados básicos de espírito, de presença. Um é o estado de defesa, o outro é o estado de criação. O que significa isso? O estado de defesa, igual um país, quando ele está em guerra, você se preocupa com a sua luta ou com a sua fuga daquela situação. É defesa. O outro é o criação, é onde você se conecta, onde você foca, onde você produz. Igual um país ele tem o Ministério da Defesa, o general que cuida do estado de guerra e o presidente que cuida do estado de paz, o seu cérebro tem a mesma coisa. O general que cuida do estado de guerra chama amígdala. E muita gente pergunta, ixi, Léo, eu tirei minhas amígdalas. Não tem problema, não é essas aqui não, é uma outra amígdala. E quem cuida do seu estado de presença é o seu córtex frontal. Então, são esses dois. Você tem o general, que é a amígdala, e você tem o presidente de paz, que é o córtex frontal. Fica com esse conceito. Vou te trazer um segundo conceito. O segundo conceito é o seguinte, tudo que existe na nossa vida é o momento presente. Esse instante que nós estamos aqui, ele é único para nós dois. Então, todo o seu passado foi vivido no momento presente. Hoje, o que é seu passado? Se não uma vaga lembrança do que foi acontecendo. E o que é o seu futuro? Que também todo ele vai ser vivido no momento presente. O seu futuro são possibilidades. No entanto, a sua mente, o seu cérebro, ele tem uma função básica, que é te manter vivo, te manter seguro. Então, o que ele faz? Ele sai do momento presente e foge para o momento futuro. E ele começa a escanear tudo que pode dar errado na sua vida no momento futuro. A gente chama isso de ansiedade. O que pode dar errado na sua vida no futuro? Você pode ter problema financeiro, relacionamento, saúde, perder pessoas que você ama, perder seu emprego. Tudo pode acontecer na sua vida, na minha e do planeta inteiro. Tudo pode acontecer de bom e de ruim, porque o futuro são possibilidades. Mas quando o seu cérebro escaneia e olha o lado negativo das coisas, o que ele faz? Ele ativa seu general e fala, a amígdala nos coloca em estado de luta e fuga. A amígdala vai lá e ela produz cortisol, adrenalina, noradrenalina e te deixa pronto para fugir e lutar. Sua pupila contrai, seu coração acelera, seu sangue desce para as extremidades, aquele frio na barriga, e você está lá pronto para lutar ou fugir. O que era excepcional quando você era atacado por um predador. Mas hoje, quem são seus predadores? Seus predadores é um boleto que vai vencer, que você não tem dinheiro para pagar, sua fatura do cartão, a conversa difícil com a esposa, com o marido, aquela conta que você está perdendo, é uma guerra na Ucrânia, é o Covid, é o problema da inteligência artificial, será que eu vou perder meu emprego? Então, tudo isso são os predadores. Agora, cá entre nós, como é que foge de boleto? Não tem como fugir. Então, nosso corpo está entupido de hormônio pronto para a gente fugir e lutar. A gente entra na fase 2, que eu chamo de roda da aflição, que é a fase dos medos paralisantes. Você tem tanto hormônio no seu corpo que você não tem para onde fugir. Já ouviu falar aqueles ataques de pânico, aquelas síndromes? Por quê? A pessoa não tem para onde fugir, ela abre, ela trava, se joga no chão, chora porque não tem para onde ir, porque ela está sendo atacada por inimigos imaginários, que são esses potenciais problemas futuros. Aí, te coloca em frente a um computador. Ah, vou trabalhar agora. O que acontece? Você não tem como raciocinar, porque você está com hormônio para lutar ou fugir. Seu sangue não está nem na cabeça, ele está nas pernas nesse momento. O que acontece?
A ansiedade não é você fugindo no futuro, do presente. A procrastinação é você no presente fugindo do presente. Então veja só, você está no presente fugindo do presente. Como é que você faz isso? Tem duas formas básicas. Uma é bebida e droga. Você consegue entorpecer a sua mente e fugir da sua responsabilidade. Tem efeitos colaterais gravíssimos, aos poucos vai destruindo o seu raciocínio. O outro é o que eu chamo de kit letargia. O que é o kit letargia? É você pegar um celular, passar o seu tempo todo no Instagram, no YouTube, no Facebook, jogando Candy Crush, olhando uma série nova que acabou de aparecer, vou cortar a unha, vou arrumar minha gaveta, vou limpar o chão. A gente quer fazer de tudo, menos o que a gente tem que fazer. Por quê? Porque sua mente está fugindo do presente, porque você está precisando pensar e raciocinar, ela não consegue, porque você tem cortisol no corpo. Como que você consegue pensar? Como que você consegue se conectar, ter inspiração? Não é com cortisol, é com dopamina e oxitocina. Ah, Léo, legal, o que eu faço? Tem uma chavinha para mim parar de sair do estado de guerra e entrar para o estado de paz? Tem, é aí que nós vamos chegar. É sobre isso que é esse treinamento nosso. Então nós temos 3 chavinhas muito boas para você fazer isso. 3 chavinhas excepcionais, uma melhor que a outra. A que eu vou te trazer, que é a que nós vamos fazer juntos, é a melhor delas. Qual que é a primeira chavinha? Imagina o seguinte, o general, a amígdala e o córtex frontal, que é o presidente de paz, eles trabalham alternados. É igual quando você vai dirigir. Você pisa no acelerador, você não pisa no freio paralelo. Um pé vai para um lado, vai para o outro. Ali também eles trabalham alternados como se fosse um relé. Então, a hora que ele pisa no córtex frontal, que ele começa a ativar, ele desativa a amígdala. Como que você faz isso? Tem 3 formas. Forma número 1, exercícios físicos, esporte. Você já percebeu que quando você vai malhar, vai fazer um exercício, você se sente melhor? Por quê? Porque se aumenta em 20% o fluxo sanguíneo no seu córtex frontal, acelera a produção de dopamina e oxitocina, consegue ter mais foco, diminui o medo, diminui o cortisol, você sai se sentindo bem. Só que isso dura um pouco e se você não continuar, depois volta. Aí tem uma segunda forma, a segunda forma é a oração, exatamente, a fé. Isso tudo que eu estou te falando, provado através de ressonância magnética. A fé, ela te aumenta em 40% o fluxo sanguíneo na mesma região do córtex. Por quê? Ah, Léo, fé em que Deus? Tanto faz o nome que você dê. Pode ser energia, natureza, Adonai, grande arquiteto, Jeová, Alá ou Deus. O simples fato de você acreditar em algo maior que você, que se chama fé, isso faz com que você ative esse mesmo local. Por que você ativa? Porque a fé é o contrário do medo. Quando você tem fé, você não tem medo. Quando você não tem medo, a amígdala desliga e o córtex liga e começa a produzir dopamina e oxitocina. Então funciona muito bem. A terceira forma que a gente traz aqui, que a gente trabalha, é uma reprogramação mental em estado meditativo. Então você vai entrar em estado meditativo, nosso cérebro funciona por ondas. A onda que nós estamos agora conversando é uma onda beta, é uma onda rápida, é uma onda alerta. A hora que você acorda, você está saindo do estado alfa. Então quando você volta para esse estado alfa desperto, você tem uma capacidade de absorção, de experienciar no seu corpo muito grande. E a prática que a gente faz é essa, é te levar para esse estado meditativo e te ajudar a reprogramar a sua mente, te ajudar a manualmente, sei lá, e desligar a amígdala e ativar o córtex frontal, parar de produzir cortisol, produzir dopamina e oxitocina e fazer isso de forma sistemática. A sua evolução, a circulação sanguínea, ela chega a dobrar quando você faz isso alinhado com essas práticas. Então é sobre isso que é a imersão da calma da mente. É sobre isso que a gente traz essa evolução interior, para você conseguir se reconectar e sair desse estado de medo e de dor. É você vir para o estado presente. É você parar de deixar sua mente divagando no futuro, pensando um punhado de bobagem, de coisa que te dá medo, de ansiedade, e vir para o momento presente focado, com energia, com disposição. Que dia? Todos os dias. É você entender que muitas vezes você está dirigindo, você está no ônibus, você está andando e você está bem. E de repente, pum, vem aquela ansiedade, do nada. Você nem sabe por que isso aconteceu. Aí você vai começar a entender por que isso aconteceu. Um dos pontos importantes para isso, para você já ir praticando aí agora, é você entender que você não é sua mente, você não é seus pensamentos. Conversa de doido é essa? Essa é uma realidade. Seus pensamentos
eles vão sendo gerados aqui dentro da sua mente, do seu cérebro. Você é aquela presença, você é aquele observador. Vou te trazer isso de outra forma. Imagina que você é como se fosse o céu. Os seus pensamentos é como se fossem as nuvens. Eles vêm passando, vem um outro, vem um outro. Às vezes você se engaja num, às vezes é aquele pensamentinho à toa, né, aquela nuvenzinha clara, às vezes é aquele pensamento negro, parece que o céu vai desabar, aquele cúmulos nimbus, mas perceba que todos eles vêm e vão. A hora que você está no avião, usando a comparação acima de certa altitude, não tem nuvem. Já viu? Velocidade de cruzeiro, 30 mil pés. Acima de certo nível de consciência, não tem pensamento, tem presença. Quando não tem pensamento, quando você começa a observar esses pensamentos seus, você começa a controlá-los. Quer ver um outro exemplo? Já viu que tem pensamento que você não concorda com ele? Já viu? Vou te perguntar de outra forma. Já viu aqueles pensamentos que às vezes você pensa, você fica envergonhado, você fala, nossa senhora, ainda bem que ninguém viu eu pensando isso aqui. Que bobagem que é essa, eu nem concordo com isso. Por que isso acontece? Porque ele simplesmente sobe. É uma conexão neural no seu cérebro. Aquele pensamento vem. É quase que igual um sonho, né? Os sonhos vêm aleatoriamente ali, a gente não sabe explicar a origem. Os pensamentos muitas vezes também vêm dessa forma. Só que você tem como controlar seu pensamento. Quando você controla o seu pensamento, você controla suas ações, concorda? Pensamento, palavra e ação. Tudo que existe, inicia no pensamento. Então, quando você controla a ação, você controla a experiência que você vai ter. O que são experiências? Elas te geram hormônios, sensações. É como seu corpo percebe o que você está vivendo. Então, quando você controla o pensamento, você controla a ação. Você controla as emoções, que são os sentimentos. Quando você quer criar um hábito, você quer perder peso, você quer focar, você quer aprender um idioma, qualquer coisa, você tem que transformar esse pensamento em ação e repetir essa ação. Isso aí chama hábito. Então aqui a gente vai te ensinar a criar novos hábitos e abandonar hábitos nocivos ao que você faz. Quando você quer ter uma transformação na sua vida, uma coleção de hábitos, se chama caráter. A hora que você tem um caráter, você começa a se reconectar com pessoas que estão naquele mesmo nível de busca, de vibração. Isso é muito simples. Você quer aprender a lutar karatê? Vai numa escola de karatê. Você quer aprender a jogar futebol? Esteja no meio de pessoas que jogam, vai treinar. Ou você quer fazer balé, ou você quer fazer artes, qualquer coisa que você queira fazer, você tem que buscar um ambiente de pessoas que fazem aquilo. E aqui é sobre você estar no meio de pessoas que estão buscando essa evolução mental, espiritual, de presença, de reconexão, de propósito. É isso que a gente faz ao longo desse programa. É sobre isso que é todo esse programa. Então aqui eu quero te fazer um convite para vir participar conosco, para entrar. Hoje eu tenho feito, como eu disse, vou mostrar aqui para vocês, ó. Algumas das maiores empresas e lideranças do Brasil eu tenho levado acalmadamente, tenho levado para forças especiais da polícia, para o estado de Minas, para o estado de São Paulo, empresas listadas na Bolsa de Valores, milhares de pessoas físicas ao longo do Brasil inteiro. Esse programa, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem 7 aulas de 1 hora cada uma. 1 hora, 1h20, que já estão gravadas aí na plataforma para você assistir. Essas aulas, elas trazem 20 a 30 minutos, onde eu trago todo esse conteúdo. Além desse conteúdo, você tem 20 a 30 minutos de reprogramação mental. E ao final de cada uma dessas aulas, você vai poder ver as trocas, o que aconteceu ao longo desse período, para você se identificar. Você escutando de outra pessoa que viveu o que você está vivendo, você vai conseguir se identificar com isso. Então, são 7 aulas, 7 lentes para você assistir. Além disso, ao se inscrever no programa, ao longo de 1 ano, você vai participar de um grupo de alunos que eu diariamente envio pílulas sobre essa expansão de consciência e para que você comece a colocar em prática as atividades que você vai receber. Porque são as atividades que vão te transformar, são as atividades que vão fazer você sair desse estado que você vem vivendo sua vida inteira e vir viver nesse novo estado de consciência, esse estado de mais plenitude, de mais calma, de mais conexão. Eu faço semanalmente, durante os primeiros 90 dias, você vai ter acesso a participar de sessões pelo Zoom, de meditação e reprogramação mental guiada. Você vai ter acesso a mim nesse Zoom para falar, vai conhecer outros colegas, outras pessoas que estão fazendo o mesmo treinamento e você vai estar no meio de pessoas que estão buscando esse mesmo propósito. Além dessa imersão, eu faço também, junto com o Fábio Oliveira do Sales Club, o Above and Beyond, que depois você vai ter a oportunidade de conhecer e participar, que é um retiro de 3 dias de final de semana. Eu faço esses treinamentos em companies, palestras. Então, você vai entrar nesse meio, nesse ambiente.
onde você vai ser constantemente treinado, estimulado a evoluir e a buscar esse novo nível de consciência. E qual que é o valor do investimento? O investimento é de apenas R$ 47,00 mensais. Ao longo de um ano, você fechando isso, ou fechando em apenas uma de 497, você vai ter acesso a todo esse conteúdo com as lentes, com cada uma das 7 aulas, com pílulas diárias, então são 365 pílulas, mais o acesso ao Zoom, aos encontros semanais, com meditação guiada, acesso a lives. Além disso, para quem se inscrever por tempo limitado, você vai ganhar, vai ter como presente o meu livro, 365 Dias com a Calma da Mente. Eu gosto de dizer que ele parece um livro, mas ele na verdade é uma série da Netflix para dentro de você. Por que ele é uma série da Netflix? Porque dos meus mais de 900 episódios, eu selecionei os 365 por tema, onde você bate, você lê o tema do dia, e você bate no QR Code e assiste o vídeo sobre aquele tema, sobre aquela pílula de evolução mental e espiritual. Como que você supera momentos de dificuldade financeira, como que você supera momentos de doença, como que você encontra força dentro de você, como que você supera momentos difíceis de relacionamento, como que você aumenta seu foco, sua disciplina. Então aqui dentro desse livro tem todas essas pílulas que você vai recebendo e que você vai ter acesso uma vez que você entrar para esse grupo. Agora, muitas pessoas me perguntam, Léo, mas funciona para qualquer pessoa? Sim, é sobre você tratar sua mente. Como eu disse, teve um dia, no semestre passado, que eu fui fazer esse treinamento pela manhã. Eu estava no BOP, nas Forças Especiais da Polícia. Então você imagina você tá no meio de pessoas que arriscam suas vidas todos os dias, com um treinamento muito duro. E à tarde eu fui fazer esse mesmo treinamento na Falcone, no INSPER, aqui na cidade de São Paulo. E o interessante foi que eram dois públicos completamente distintos e ao final do processo, ao final do treinamento, para ambos a efetividade foi a mesma. Já levei isso para pessoas do agro, pessoas da área de tecnologia, pessoas para a área de medicina. Para todo tipo de pessoa isso funciona, para todo tipo de ser humano. O que você precisa para que isso funcione para você? Você precisa ter vontade de querer transformar a sua vida e fazer as práticas que eu vou te passar. A gente vai fazer práticas e exercícios. Isso não é sobre se assistir, é sobre você percorrer o caminho. Eu vou te dar um caminho, eu vou te apontar esse caminho. Mas é igual à academia. Então, você imagina que eu sou seu personal trainer. Você me contrata para você melhorar seu músculo, sua força. Se você ir lá e eu te ensinar tudo e você não fizer os exercícios, você não vai melhorar. E não adianta você comprar 7 sessões com personal e só fazer nas aulas e não fazer mais, porque não vai funcionar. Quando a gente quer mudar nossos hábitos, quando a gente quer mudar nosso controle, quando a gente quer entender o poder que a gente tem da nossa mente, a gente quer passar a controlar ela, é sobre você colocar isso em ação. Tem uma história muito interessante que via um homem montado num cavalo, galopando. Pocotó, pocotó, pocotó. Estava super focado, parecia que estava indo num lugar muito importante. E um outro da estrada olhou para ele e falou, meu senhor, para onde que o senhor está indo? E ele disse, não sei, pergunte ao cavalo. E eu trouxe essa história aqui porque ela é muito interessante, porque esse homem montado achando que está indo para algum lugar somos nós. Esse cavalo é a nossa mente, a força dos nossos hábitos nos arrastando sem a gente saber para onde. E ao longo desse treinamento você vai entender algumas coisas. Uma delas é que você não está indo para lugar nenhum. Você já está aqui vivendo. E a outra é que se você deixar ser arrastado por esse cavalo, você vai chegar, você vai passar uma vida de onde você está tomando um café, jantando com alguém, você não está sentindo o gosto da comida. Você está com a pessoa que você ama sem estar com ela. Você está passando os seus dias trabalhando pensando nas férias. Aí depois você tira as férias pensando no trabalho. Então você vai vivendo sua vida no automático, sem experienciar, sem ter acesso à satisfação interna. Então a gente vai abordar todos esses caminhos, porque você está olhando a vida hoje de um prisma errado. Você está olhando a vida hoje de um prisma de dor, de luta, de dificuldade. Por que isso está acontecendo? Porque você está com o hormônio errado no seu corpo. Você está com cortisol no corpo. Ele te coloca em estado de luta e fuga. Quando você aprender a tirar esse hormônio, limpar seu corpo e pôr dopamina e oxitocina, você vai passar a olhar a vida por outro prisma. Você vai passar a olhar a vida pelo prisma da criação, do desenvolvimento, da paz. Portanto, esse é o convite que eu te faço. Se dê essa chance. Venha participar conosco. Você ainda tem 7 dias de garantia. Ou seja, você pode entrar, pode fazer todas as lentes, pode assistir
E se em 7 dias você achar que não fez sentido para você, depois que você fizer tudo, você pede o cancelamento. Você não precisa nem falar com a equipe do meu time. 7 dias ali na Hotmart, você vai direto, pum, clica, pede, já cancela, não tem conversa. E obviamente nós temos nosso time também para te dar suporte, para te dar apoio. Então eu te faço esse convite. Seja mais um a sair desse momento de dor, seja mais um a encontrar equilíbrio emocional e saúde mental nos momentos mais difíceis da sua vida e se sobressair ao longo dela. Eu te faço esse convite e fica aqui mais alguns testemunhos para você ver como isso foi fundamental na mudança e na transformação na vida de tantas pessoas. Desejo te ver do outro lado. Fique com Deus. Tenha um dia de abundância e paz. As 2 horas passam muito rápido, então quando passa rápido é porque é bom. Ando meio emocionado, né? Eu sempre fui muito frio na minha vida. Eu sempre fui um cara frio. Eu passei por tanto problema na vida, quem sabe, assim. E aí hoje eu tava aqui, me deu um negócio de uma emoção, cara. Eu fiquei pensando, se eu tivesse sabido dessas porras há 25 anos atrás, como teria sido melhor a minha vida, cara? Entendeu? E é impressionante como que o Léo ele consegue organizar esse conhecimento que é tão disperso e trazer aqui pra gente. Então, eu queria te agradecer mesmo. Você, Léo, você conseguiu encontrar isso. Você falou que é uma mistureba de várias filosofias e várias coisas. Acho que você encontrou um propósito que é raríssimo. Se encontra aqui, pessoal, isso aqui é inimaginável, o que a gente fez, né? A gente pode pensar aqui, olhar, unir esse povo aqui, tantas pessoas que a gente admira, pessoas foda. Eu quero resumir tudo isso aqui no que o Pedro acabou de falar. É inimaginável. Essa conexão é uma grande revolução. Eu sou muito crítico, né? Falei, vai ser um negócio de esoterismo, eu já acho tudo uma babaquice. Primeira vez que eu vi o Léo, que ele fechou com a mãozinha assim, falei, fudeu, cara. Vai ser esoterismo. Mas eu fiquei pensando, cara, isso aqui não é esoterismo, isso aqui é um negócio racional, que faz um baita de um sentido animal. No final, tudo está dentro da nossa cabeça. Passando provocações aqui, como você falou, Léo, cada um focar no seu, entendeu? Então você focando no emocional das pessoas, envolvimento, cada um com o seu sonho, com a sua história, mas todo mundo aqui se ajudando. Isso tem um poder, assim, emocionante mesmo, porque esse grupo aqui é muito poderoso e pode realmente transformar muita coisa. Show, viu, Léo? Sempre te falo aí, né? Depois te dou um feedback, mudança de vida, viu? Muito legal. Vós sois Deus. Porra, e você deu uma definição hoje, Léo, que matou, né? Conheça você e conhecerá Deus. Identidade com tudo que você propõe. Então, para mim, é um bálsamo. Muito obrigada. E isso pode mudar o Brasil, pode mudar o mundo. Deixar meu muito obrigado, Léo. Sensacional o que você está fazendo. Eu estava sentindo um pouco sem propósito. Então, esse chamado aqui hoje já me deu uma despertada. Assim. Então, já valeu muito, porque... Parabéns por você ter conseguido juntar tanta gente, 5 horas da manhã, todo mundo conectado aqui. O Léo está sendo fantástico. Quando eu vi as coisas que ele estava fazendo, ele botou coisas que estão no âmbito espiritual, né? Botou uma coisa racional e fez com que a gente sinta isso no corpo, na meditação. Então ele conseguiu fazer esse caminho, né? De como é que a gente flui nessas 3 partes que somos.